Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do momento ao qual você venha se sintonizar aqui. Eu me chamo Gisele, satisfação, e hoje vamos falar sobre chamas gêmeas e sobre almas gêmeas. Antes de nós entrarmos de fato em todo esse assunto, eu gostaria de falar o porquê que é importante eu abordar isso nesse canal, né? Nesse canal maravilhoso chamado Raio de Luz. O que acontece? Muitas vezes, há muitas pessoas que pensam assim: meu Deus, estou num vínculo de chamas gêmeas. E na verdade não tá. É uma conexão de almas gêmeas. E muitas das vezes as pessoas pensam: meu Deus, eu estou numa conexão de almas gêmeas. E na verdade é chama gêmea. E a pessoa tá moscando achando que aquela pessoa é alma gêmea, mas não é chama gêmea dela. Então é interessante eu falar sobre as diferenças entre a dinâmica de chamas gêmeas e uma dinâmica de almas gêmeas, para que vocês tenham o discernimento e a clareza necessária para saber e para se elucidar se quem está de fato na tua vida que tu acha que seja a tua alma gêmea, se é de fato, ou se tá mais para chama gêmea, de acordo com os tópicos que eu vou abordar, de acordo com os pontos que eu vou elaborar, que trazem uma distinção natural entre essas duas conexões de alma, tá? Uma que é mais intensa e a outra que é menos intensa. E é interessante falarmos que não é porque alguém é sua chama gêmea ou que alguém é sua alma gêmea que uma conexão é melhor do que a outra, tá? Na verdade, não há disso. São conexões e conexões são válidas de todo modo. Mas é indiscutível que uma dinâmica de chamas gêmeas é mais intensa, tanto a um nível energético, de intensidade de sentimento, quanto a um nível de espelhamento. E as almas gêmeas é algo mais sutil. Não que você não vá trabalhar muitas das suas questões egóicas, muitas das suas curas com sua alma gêmea. Você vai, mas é numa proporção menos intensa, sabe? O trabalho interior é menos intenso do que é com a sua chama. Com a sua chama você trabalha muito mais, com sua alma você trabalha menos, de certa forma, sabe? Enfim. E hoje nós falaremos justamente sobre essas questões de chamas gêmeas e de almas gêmeas. Eu já comecei esse vídeo dando um pequeno spoiler sobre tudo que a gente vai mencionar, né? Quando eu falei sobre a intensidade, a diferença de intensidade. E esse já é o primeiro tópico que nós poderíamos abordar, que é essa questão da diferença de intensidade de vínculos. E um adendo, nesse vídeo falaremos sobre 7 diferenças de conexão de almas gêmeas para chamas gêmeas, tá? E essa já se caracteriza como o primeiro tópico, que a conexão de almas gêmeas e a conexão de chamas gêmeas, elas são diferentes em relação à intensidade do vínculo. Esse é o primeiro tópico, tá? Quando você tá com uma contraparte divina que é caracterizada como a sua chama gêmea, ela vai te ativar muito mais gatilhos, muito mais questões interiores para tu curar, vai te levar muito mais para a quinta dimensão. Quando é com almas gêmeas, isso também ocorre, mas é como se fosse numa intensidade melhor, e é como se você pudesse dar pequenos suspiros, sabe? Com a sua alma gêmea você pode fazer isso e pode pensar assim: nossa, eu não vou precisar me trabalhar por um pequeno tempo. Eu tenho certos descansos na minha dinâmica de almas gêmeas. Já quando é com a chama, é uma montanha russa que você tenta respirar e você tem trabalho interno para fazer, e tem isso e tem aquilo, e tem espelhamento e tem sombra que tu não sabia nem que tu tinha, que vem à tona e que tu tem que se virar nos 30, e que tu começa a enxergar os teus padrões e tu começa a agir em cima de feridas e tu pensa: meu Deus do céu, o que é isso? Sabe? Então essa confusão, digamos assim, sabe? Maior com a chama do que com a alma. A chama te desperta bem mais e te cutuca bem mais nas tuas feridas. A alma gêmea também faz esse serviço, mas é com menor intensidade, tá? Esse é o primeiro tópico que distingue uma conexão de almas com a conexão de chamas. Se tem alguém na tua vida que até te desperta algumas sombras e tudo mais, que você sente um amor incondicional por aquele serzinho, mas que você não enxerga esse vínculo como sendo um vínculo extremamente intenso, você não se apaixonou pela pessoa perdidamente, você não perdeu os eixos, não perdeu as estribeiras do teu ser, provavelmente essa pessoa não seja a sua chama, seja mais para sua alma, porque a chama gêmea, ela tem esse poder muito louco com a gente, né? De nos deixar ultra apaixonados, de fazer com que a gente se perca da gente mesmo, de fazer com que a gente navegue nas nossas sombras, na nossa densidade e renasça, e enfim, um monte de coisa. Já uma gêmea, a gente vai se apaixonar sim por aquele serzinho, mas não é com tanta intensidade, não é essa coisa tão louca, tão vulcânica, digamos assim,
como é com as chamas gêmeas, tá? Então esse é o primeiro tópico de identificação e de discrepância sobre essas duas dinâmicas de alma e de chamas gêmeas. O segundo ponto, bem característico, é que a sua alma gêmea você pode ter várias, tá? Você pode ter várias almas gêmeas de primeiro grau ou de segundo grau. Quando a gente fala sobre almas gêmeas de primeiro e de segundo grau, nós já estaríamos entrando em uma explicação monádica que não é o meu intento com esse vídeo, tá? Mas, para vocês saberem, tem sim almas gêmeas de primeiro e de segundo grau e tem chamas gêmeas, tá? Geralmente o que é confundido com chamas gêmeas são as almas gêmeas de primeiro grau. Não vou me estender sobre as almas gêmeas de segundo grau porque não convém aqui falar sobre isso no vídeo, tá? Mas, enfim, chamas gêmeas você só tem uma. Almas gêmeas você pode ter várias. Eu tenho 6 almas gêmeas encarnadas e 19 almas gêmeas de segundo grau. E chama gêmea eu só tenho uma, que é a minha contraparte divina, que eu já sei quem é, né? Como eu sempre digo pra vocês, eu tô numa dinâmica desde 2019, desde abril de 2019, e já foi confirmado pelo meu superior, a chama também já sabe, já teve confirmação de outros terapeutas, enfim, então assim, não tenho o que dizer, né? Eu sei que é a pessoa e pronto, acabou, e ela também sabe que sou eu, a chama gêmea dela. E daí, se tem isso, você só tem uma chama gêmea, mas almas gêmeas você pode ter várias de primeiro ou de segundo grau. E o doido é que as suas almas gêmeas podem estar em dinâmica de chamas gêmeas também. Isso é possível dependendo do grau de maturidade, de evolução espiritual daquele espírito. Porque, como sabemos, quem está em dinâmica de chamas gêmeas são espíritos velhos, espíritos antigos, espíritos que são almas velhas, né? A terceira questão é que a sua chama gêmea, ela é como se fosse o espelho perfeito da polaridade oposta que você carrega. Por isso que na dinâmica de chama gêmea sempre tem o divino feminino e o divino masculino. Você pode ser o divino feminino e a sua contraparte energética ser o divino masculino e carregar uma fagulha mais masculina do teu próprio ser, né? Então é como se ele refletisse aquilo que tu é de energia oposta dentro das polaridades femininas e masculinas no teu interior, tá? Dependendo de quem você é na dinâmica. E você é a mesma coisa pra ele, você é o espelho energético perfeito pra ele, que reflete questões ou do feminino ou do masculino, sabe? Dependendo de quem você é dentro dessa dinâmica das polaridades. Mas basicamente é isso. Chamas gêmeas, a tua chama gêmea é a tua metade energética de outra polaridade. Se você é divino feminina, ele é o divino masculino. Se você é o divino masculino, ele é o divino feminino, tá? Então, há disso. Chama gêmea é o seu espelho perfeito da sua outra polaridade energética oposta à sua, que venha te complementar e venha ser o encaixe perfeito que gera justamente aquele casamento alquímico que eu já falei no outro vídeo. Já quando o assunto é alma gêmea, você e a sua alma gêmea só são almas muito similares, muito iguais, com valores muito parecidos, mas não há essa oposição energética a nível de polaridades, e por isso que tu tende a trabalhar menos quando a dinâmica é de almas gêmeas e não de chamas gêmeas, porque é como se ela não conseguisse escavar tão profundamente em ti quanto a sua dinâmica de chamas gêmeas te propicia, quanto a sua outra metade energética te propicia. Então esse é o terceiro fato que diferencia as chamas gêmeas das almas gêmeas. As almas gêmeas são almas muito similares, mas que não carregam essa questão da oposição em meio à energia da polaridade interna sendo masculina ou feminina. Já na dinâmica de chamas gêmeas, há essa discrepância de polaridades e a pessoa é o seu complemento divino perfeito, digamos assim, né? Em termos de polaridade opostas, mas que se complementam e que geram esse casamento alquímico, tá? Basicamente é isso. Sua chama gêmea é a sua metade energética de outra polaridade. Já a sua alma gêmea é só uma alma extremamente afim, extremamente similar à sua. Capite? O quarto tópico que distingue as almas gêmeas das chamas gêmeas é o seguinte: você e sua alma gêmea provavelmente já viveram muitas encarnações juntos. Vocês têm um laço de reconhecimento mais intenso do que quando o assunto é chama gêmea. Porque o que acontece? As chamas gêmeas, elas só se encontram quando estão no final do seu ciclo reencarnatório.
quando elas já vivenciaram tudo aquilo que elas poderiam vivenciar aqui nessa terceira dimensão e estão prontas para acelerarem os seus níveis de ascensão e se tornarem mestres, dos quais podem escolher ou não encarnar novamente. Já quando o assunto é alma gêmea, a sua alma gêmea é apenas alguém que já vivenciou muitos ciclos aqui com você, já vivenciou muitas vidas com você, e basicamente é isso, tá? Então há essa diferença aí. A sua alma gêmea já pode ter encarnado várias vezes contigo, e a sua chama gêmea encarnou poucas vezes contigo. Aliás, é difícil acharmos hoje duas chamas gêmeas que já tenham encarnado nas vidas passadas. No atual momento do nosso planeta, as chamas gêmeas que aqui estão encarnando, a maioria delas, majoritariamente falando, estão se encontrando pela primeira vez, tá? São raras as que estão se encontrando de segunda vez, que é o meu caso, né? Que eu já encontrei a minha chama na vida passada e estou encontrando essa contraparte divina aqui encarnada também, né? E continuando todo o processo que nós não resolvemos na vida passada. Mas isso não é sempre que ocorre. A maioria das chamas estão se vendo pela primeira vez, estão se reencontrando pela primeira vez aqui, sabe? Então é disso também. O quinto tópico é o seguinte: a sua alma gêmea, ela não necessariamente será um par romântico seu. Mas a sua chama gêmea necessariamente será um par romântico com você, querendo ou não. Quando eu falo romântico, eu não estou querendo deixar essa dinâmica de chamas gêmeas linearizada aqui na 3D. Porque veja bem, eu sei muito bem, tá? De que a conexão de chamas gêmeas é para essa ascensão espiritual e tudo mais. Mas, por mais que tenha essa ascensão espiritual, também não deixa de ser um vínculo romântico no sentido de atração física, sexual e emocional. O que pode ocorrer na dinâmica de almas gêmeas ou não, tem pai e filha que são almas gêmeas, tem mãe e filha que são almas gêmeas, tem irmãos que são almas gêmeas, tem um melhor amigo que é tua alma gêmea. Já na dinâmica de chamas gêmeas, não, tu necessariamente vai sentir uma atração, um feeling sexual forte por aquela pessoa, você vai ficar com vontade de namorar aquela pessoa, de ter aquela pessoa perto de tu, de ter aquela pessoa com você. Isso acontece, e não necessariamente acontece isso na dinâmica de almas, então tem esse ponto também. A conexão de almas gêmeas desperta o chakra cardíaco. A dinâmica de chamas gêmeas acessa e expande todos os chakras. Vocês são conectados pelos chakras, né? Isso não acontece na dinâmica de almas, porque é muito mais pelo chakra cardíaco. Também tem a ligação telepática. E pode ter ou não a conexão sexual, mas nem sempre, sabe? Não é uma regra como é na dinâmica de chamas gêmeas, de vocês se atraírem e tudo mais. O próximo tópico que ajudarão vocês a entender essa dinâmica de chamas e de almas gêmeas e a diferença entre as duas é vocês pensarem o seguinte: a chama gêmea de vocês é como se fosse o irmão gêmeo que nasceu da mesma mãe espiritual e que, portanto, possui o mesmo sangue, digamos assim, a mesma via espiritual, com polaridades distintas, mas que se complementam. É como se fosse seu irmão gêmeo, de fato. Já quando o assunto é almas gêmeas, é como se a tua alma gêmea fosse o teu melhor amigo, que tu convive com ele desde a infância, entende? Percebe a diferença de vínculo? Seria mais ou menos por aí. E o último tópico é que há propósitos diferentes de uma conexão de chamas e de almas gêmeas. O propósito da tua conexão com tua alma gêmea é evoluir espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, enfim, é te causar um despertar que venha a acelerar o teu processo de ascensão, ok? Esse é o papel da alma gêmea na tua vida. E esse papel da alma gêmea muitas das vezes é trazido sobre uma perspectiva amorosa pela espiritualidade. Claro que há os espelhamentos e tudo mais, você não necessariamente vai ser... Não necessariamente a tua conexão de almas gêmeas vai ser uma conexão apenas de mar de rosas. Eu não vejo dessa maneira, eu vejo como uma conexão para tu evoluir, para tu poder galgar de uma maneira mais fácil ou menos dolorosa níveis conscienciais mais elevados. E esse é o propósito da dinâmica de almas gêmeas. Já a dinâmica de chamas gêmeas te prepara para você transcender a 3D. Se libertar de todas as amarras do ego, sabe? Transcender a matéria, mesmo estando encarnado nela. É conseguir
vibrar de uma maneira tão alta a ponto de se descondicionar de todos os condicionamentos aqui da 3D, de todas as obrigações, de tudo aquilo que tu tem que fazer porque tu tem que fazer, enfim, é se conectar profundamente com a tua criança interior, é alinhar as tuas polaridades feminina e masculina, sabe? É realmente transcender e ser um ser humano completamente conectado com o teu eu superior. A alma gêmea não te propicia isso necessariamente, mas te ajuda muito a galgar caminhos muito evolutivos de degraus conscienciais, sabe? E basicamente são esses os fatos que distinguem uma alma gêmea de uma chama gêmea. Espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo venha fazer sentido para você. Comenta aqui se através dessas dicas você acabou de perceber se você é uma alma gêmea ou uma chama gêmea para com a pessoa que está na tua vida, tá? E no mais, é isso. Quer deixar alguma sugestão de tema pra mim? Deixa aqui embaixo, comenta. Gia, eu quero que tu fale sobre tal coisa da dinâmica. Gisele, eu quero que tu fale sobre chamas gêmeas e blá blá blá. Enfim, deixa aqui embaixo, eu leio todos os comentários, tá bom? Eu adoro fazer isso. E no mais é isso, gratidão, fica com Deus, que a paz do Espírito Criador esteja com você.